Nisto de santidades, hás para todos os gostos. Quer-se um santo dedicado ao trabalho da horta e ao cultivo da letra, temos São Bento. Quer-se outro de vida austera, sábia e mortificada, avance São Bruno. Quer-se ainda outro para pregar cruzadas velhas e reunir cruzados novos, não há melhor que São Bernardo. Vêm os três juntos, talvez por parecenças de rosto, talvez porque as virtudes de todos somadas fariam um homem honesto. Talvez por terem nos nomes a mesma primeira letra. Não é raro juntarem-se as pessoas por acasos desses. Quem sabe se não foi por esta razão que se uniram algumas pessoas que conhecemos, como Belimunda e Baltazar, que, diga-se a propósito, falamos de Baltazar. É boieiro de uma das juntas que vão puxando São João de Deus, o único santo português da confraria desembarcada da Itália em Santo António do Tujal, e que vai, como quase tudo o que se fala nesta história, a caminho de Mafra. Já passámos Pinteus. Vamos no caminho de Fanhões. 18 estátuas em 18 carros. Juntas de bois à proporção. Homens às cordas, na conta do já sabido. Porém, não é isto aventura que se compara com a pedra de Benedictine. São coisas que só se podem acontecer uma vez na vida. Se o engenho não engenhasse maneiras de tornar fácil difícil, mais valia ter deixado o mundo na primeira brutidão. As populações vêm ao caminho festejar a passagem. Só estranham de ver os santos deitados. E nisso têm razão. Que mais formoso e edificante espetáculo não dariam as sacras figuras se viajassem de pé sobre os carros, como se fossem de andor. Até os mais baixitos, que não chegam a 3 metros, medida nossa, seriam avistados de longe, que fariam os dois da frente, São Vicente e São Sebastião, quase 5 metros de altura, gigantões atléticos, Hércules cristãos, campeões de fé, olhando lá do alto, por cima dos valados e das copas das oliveiras, o vasto mundo. Então sim, seria isto religião que nada ficaria a dever à grega ou à romana. Em Fanhões parou o cortejo, porque os moradores quiseram saber, nome por nome, quem eram os santos que ali iam, pois não é todos os dias que se recebem, ainda que de passagem, visitantes de tal grandeza corporal e espiritual. Uma coisa é o cotidiano trânsito dos materiais de construção. Outra, poucas semanas há, o intermino cortejo dos sinos, mais de 100, que hão de rebimbar nas torres de Mafra a imperecível memória destes acontecimentos. Outra ainda, este panteão sagrado. Foi o pároco da terra chamado à ciceronia, mas não soube dar boa conta do recado, porque nem todas as estátuas tinham visível o nome de pedestal, e em muitos casos por aí se ficaria a ciência identificadora do padre. Uma coisa é ver logo que este é São Sebastião. Outra seria dizer, de cor e salteado, amados filhos, o santo que aqui estão vendo é São Félix de Valois, que foi educado por São Bernardo, que vai lá à frente, e fundou com São João da Mata, que vem atrás, a Ordem dos Tribunitários, a qual foi instituída para resgatar os escravos das mãos dos infiéis. Vede que admiráveis histórias se contam na nossa religião. O povo do Fanhões ri. E quando é que vem a ordem para resgatar os escravos das mãos dos infiéis, ó Senhor Prior?
Vistas as dificuldades, foi o padre ao governador deste transporte e pediu consulta dos papéis de exportação que tinham vindo de Itália. Subtileza que lhe valeu recuperar a abalada credibilidade. E então puderam ver os moradores de Fanhões o seu ignorante pastor, alçado sobre o muro do adro, pregoando os benditos nomes pela ordem que iam passando os carros, até ao último. Por acaso era São Caetano, levado por José Pequeno, que tanto sorria aos aplausos como ria de quem os dava. Mas José Pequeno é maligna criatura. Por isso o puniu Deus, ou o diabo puniu com a corcovada que traz às costas. Há de ter sido Deus o do castigo, porque não consta que tenha o diabo esses poderes em vida do corpo. Acabou o desfile. Segue a Santaria para Cabeço de Montachique. Boa viagem. Desce Baltazar ao vale. Vai para casa. É certo que o trabalho ainda não despegou na obra, mas vindo ele tão esforçosamente de longe, desde Santo António do Turjal em um só dia, não esqueçamos, tem o direito a recolher mais cedo depois de descansados e pensados os bois. O tempo às vezes não parece passar. É como uma andorinha que faz o ninho no beiral. Sai e entra, vai e vem, mas sempre à nossa vista. Julgaríamos, nós e ela, que iríamos ficar assim a eternidade, ou metade dela, o que já não seria mau. Mas de repente estava e já não está. Mesmo agora a vi. Onde é que se meteu? E se temos à mão um espelho, Jesus, como o tempo passou, como eu me tornei velho. Ainda ontem era a flor do bairro e hoje nem bairro, nem flor. Baltazar não tem espelhos, a não ser estes dois nossos olhos que o estão vendo a descer o caminho lamacento para a vila. E eles são que lhe dizem: tens a barba cheia de brancas, Baltazar. Tens a testa carregada de rugas, Baltazar. Tens o encorreado pescoço, Baltazar. Já te descaem os ombros, Baltazar. Nem parece o mesmo homem, Baltazar. Mas isto é certamente defeito dos olhos que usamos. Porque aí vem justamente uma mulher e onde nós víamos o homem velho, vê ela um homem novo. O soldado a quem perguntou um dia: que nome é o seu? Ou nem sequer é esse vê. Apenas é este homem que desce sujo, canoso e maneta, 7 sóis de alcunha, se merece tanta canseira. Mas é um constante sol para esta mulher, não por sempre brilhar, mas por existir tanto escondido de nuvens, tapado de eclipses, mas vivo. Santo Deus! E abre-lhe os braços. Quem? Abre-os ela a ele, abre-os ele a ela. Ambos. São o escândalo da vila de Mafra. Agarrarem-se assim um ao outro na praça pública e com a idade de sobra. Talvez seja porque nunca tiveram filhos. Talvez porque se vejam mais novos do que são, pobres, cegos. Ou porventura serão estes os únicos seres humanos que, como são, se vêem. É esse o modo mais difícil de ver. Agora que eles estão juntos, até os nossos olhos foram capazes de perceber que se tornaram belos.